gratidão. A folha que cai me ensina que tudo tem seu lugar. O rio que segue em silêncio me mostra como confiar. Não há pressa nos céus, não há erro na flor. Glória a Deus. Vocês não estão percebendo que tem uma unção muito forte aqui? Só eu que estou percebendo. Uma presença muito forte de Deus aqui. Aleluia. Então ontem o pessoal vieram para limpar aqui, oraram, tudo, né? Aí a minha esposa me testemunhou agora há pouco lá em casa. Ela... Conta para eles aí, moça. Eu quero usar isso para nós. Amém, glória a Deus. Ontem a gente estava limpando aqui, todo mundo quietinho, mas todo mundo concentrado, estava assim no espírito mesmo. E eu comecei, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Mas veio um poder, aí não conseguia ir gritando, e chorei, ria, tudo ao mesmo tempo, mas foi muita presença, muito gostoso mesmo. Eu creio que foi de renovo, encheu de alegria, de paz, de tudo. Amém? Aleluia. Uma coisa que nós temos que compreender, querido, de princípio espiritual, é que quando Deus está mandando nós fazer algo, Ele tem uma segunda intenção que você não pode nem imaginar de bom que é para nossas vidas. Então Deus nunca lhe pede para você fazer algo sem ter um porquê. Esse porquê é algo que você vai ficar deslumbrado na hora que você tem a resposta. E a maior obra do diabo, querido, é não deixar você desfrutar, entende, daquilo que Deus quer te dar. Deus quer te dar paz, alegria, satisfação, plenitude de vida, quer te dar prosperidade, saúde e tudo, né? Deus quer que você se exale de vida, de poder. Só que para isso, Deus não pode nos dar se não tiver uma conexão. Ontem eu estava falando ali na cozinha sobre, no som aqui, nós temos várias coisas que atrapalham nós regular o som. E o que eu acho mais complicado é um negócio que chama frequência. E seria assim, vamos dar um exemplo. Né? A frequência é isso e não é, né? Mas vamos dar um exemplo. Aquelas imagens de televisão, né? Vocês já viram que quando põe no canal, tem que regular o canal? Tem que regular o canal mesmo, estando no satélite certo, tem que ter. Você precisa captar aquela imagem. Se ela não tiver na frequência certa, né, no canal certo, na frequência certa, você pode pôr no canal certo, mas se não tiver na frequência, não vai aparecer nada. Aí o cara regula lá certa, né? Então, nós temos que saber que o que faz nós regular a frequência com Deus é a adoração. Mas não é uma adoração mecânica. Né? Nessa noite eu quero falar para vocês que Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele examina os nossos pensamentos e sonda o nosso coração. Então, nós temos que acertar essa frequência para poder Deus se manifestar. E nós vemos, querido, que o que mais quebra a nossa frequência com Deus é a ingratidão. A ingratidão, ela faz você ficar cego. A ingratidão, ela tem uma memória muito curta. Ela tem uma memória, como é que eles falam quando perde a memória fácil?
Não, não é amnésia. Amnésia é uma doença, né? Mas vamos dar um exemplo. A pessoa esquece, ela não lembra dos benefícios que recebeu. Então a ingratidão, ela esquece tudo que recebeu de bem. Mas por quê? Porque ela está descontente com algo. E na nossa vida nós temos a maioria das coisas, né, que está dominando a nossa vida é o descontentamento. Você sabia que o cara vem na igreja por quê? Porque ele está descontente, ele vem buscar Deus, né, para poder buscar contentamento. Não está errado, mas esse descontentamento, né, é exatamente o teu inimigo. É a frequência errada. Depois que você está descontente com o negócio, qual é a outra coisa? Você começa a ficar, né? Você começa a ficar, você está ingrato, depois você fica descontente, depois você começa a reclamar. Na hora que você reclama, né, o mundo espiritual, ele não entende que você está reclamando, é que você está rejeitando. Entende? Ele não entende o rejeito, ele entende tudo que você fala, você atrai. Tudo que você age, você traz aquilo para você. Então, às vezes, o que nós temos que fazer? O que é perdoar? Perdoar é largar a mão. O que eu mais ensino vocês para poder andar em Deus? O que é? Vamos, gente? Está vendo? Bastante gente sabe. Não dá importância. Agora, olha bem, não dá importância para as coisas que vão te dominar, te chatear, que vão trazer mal para a tua vida. Agora, se eu quero as coisas de Deus, então eu vou dar importância ao que Deus fala. E uma das coisas que a Bíblia mais nos ensina é para em tudo nós sermos gratos. Então, olha para o teu irmão e fala, em tudo dá graça. Fala. Agora, olha bem, isso é bem interessante, né? Porque nunca fala assim, por tudo dar graça, né? Mas fala assim, em tudo. Você sabe por quê? Tem uma lei espiritual que é assim, que tudo que você não é grato, você vai acostumar, você vai desprezar, porque você não dá bola. Por exemplo, né, hoje, né, alguém aqui fez um culto pelos seus pés, meus pés, glória a Deus, o Senhor me deu esses pés, que pé maravilhoso, eu ando para tudo quanto é lado. Não, né? E se você começar a falar assim, meu pé é feio, né? Ah, meu pé, por que eu tenho um pé tão feio assim, né? Querido, aí você perde o pé, né? Quando você está reclamando de algo, você está pedindo para perder. Entende? Se a pessoa estiver descontente com o trabalho dela, ela vai perder. O pior é que não perde para poder ganhar outro melhor, perde para andar para trás. Você pode ver que o povo no deserto ficou andando em círculo, por quê? Porque eles murmuraram. Porque eles reclamaram. Porque eles desprezaram. Então, quando é uma lei espiritual, ela faz parte da sua sintonia para poder, entende? Pegar Deus, né? Para você estar andando em Deus, para você andar com Ele. Então, olha bem, e tudo que eu quero demais, eu penso demais, né? Por exemplo, né, você pode ver, quando você fala assim, não, eu quero uma casa. Tudo na tua vida começa a dirigir aquela casa. Você vai comprar um negócio, não vou comprar, porque senão vai faltar dinheiro para comprar casa. E quanto mais você sacrificar por aquela casa, mais fácil você vai conseguir aquela casa. Estão de acordo comigo ou não? Se eu começar a levantar cedo, buscar pensamento para ganhar dinheiro e tal, e na hora de gastar eu não gasto porque eu quero aquela casa e não sei o quê, papapá. E tudo que acontece na tua vida para você gastar dinheiro, você vê como um problema porque está atrapalhando comprar a tua casa. Então, se você de tanto querer essa casa, aquela casa mudou tua vida.
Entende? Então, quando Jesus fala assim, junte tesouro no céu, busque em primeiro lugar o reino do céu. Então, quando ele está falando isso, é que se você não fizer isso, isso vai mudar a tua vida se você fizer. Né? Quantas vezes eu deixei de fazer coisas, a minha esposa mesmo vê quantas coisas eu faço, eu mudo de ideia, eu falo assim, por quê? Porque na hora que eu penso o prejuízo que eu vou ter lá no céu, aquilo muda a minha vida. Então é igual comprar casa. E quem não sabe viver sobre sacrifício, diga comigo, sacrifício. Por aquilo que você quer, você nunca vai ter. Agora, olha bem, o que nós mais precisamos? Se nós começarmos a buscar, eu estou querendo ensinar o pessoal, os jovens ali, né? Como é que eles mexem com o louvor, como é que eles mexem com o som. Mas eu não sei fazer. Mas eu sei, entende? O que eu quero. Eu sei o que precisa. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que procurar a base. Então, eu estava ensinando o Davi ali, né? Eu peguei uma mesa, eu não sei mexer naquela mesa eletrônica, mas eu sei na mesa antiga. Não que eu regulo ela certinho, mas eu sei a base, né? Aí eu levei o Davi ali e falei, Davi, a primeira coisa, quando você vai mexer no som, numa mesa, aquela mesa lá é a mesma coisa, eu não sei regular, é a mesma coisa. Primeira coisa, eu tenho que regular a mesa. Vou usar esse microfone para regular a mesa. Coloquei num canal, né, ergui o som, regulei aquele microfone, o ganho, tal, o agrudo, tal, regulei. Não foi assim, Davi? Aí peguei aquele mesmo microfone, passei para o outro canal, naquele canal já foi diferente a regulagem para dar o mesmo resultado. Regulei, tal, deixei com o mesmo resultado, mas foi tudo diferente do outro canal. Por quê? Porque aqueles canal ali daquela mesa, né? Tomara que a outra seja diferente, ele é igual a nós, né? A maneira que Deus tem que tratar dele é diferente da minha e tal. Mas aqui, eu estava regulando a mesa para poder depois controlar todo o som, todas as... Aí foi canal por canal, mudei, regulei, tá? Falei, Davi, agora eu regulei o que, Davi? Falei, a mesa, não foi? Foi. Eu regulei os aparelhos que nós vamos usar? Não. Então, regulei a mesa, usei o microfone como um gabarito. Pegaram? Agora eu falei assim, agora, por favor, depois que a mesa está regulada, nunca mais pode mexer nela, a não ser na altura. E se eu for regular um som qualquer um, eu vou regular só o microfone que precisa, ou só o violão que precisa, ou só o outro que precisa. Não posso mais mexer na mesa. Concorda, gente? E você pode ver que o Davi aprendeu, porque ele não estragou mais nenhum culto com o som. Então, alguma coisa ali ele aprendeu, né? Entende, gente? Porque esse microfone aqui, ele tem uma regulagem, ele é terrível para regular. Mas o Davi, se ele querer regular esse microfone mexendo na mesa, ele vai estragar o culto inteiro. Assim é nós. Nós precisamos regular a nossa vida com Deus. Você precisa regular a tua vida com Deus no seu trabalho, na sua casa. Você precisa gabaritar a tua vida. Pegaram, gente? Aí depois, em cada área da tua vida, depois, né, que você gabaritou a tua vida com Deus. Não, agora o Senhor em primeiro lugar. Eu não vou faltar mais no culto, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler, e todos os meus problemas que eu vou resolver biblicamente. Eu tenho um problema financeiro, eu vou ver os princípios bíblicos, eu vou obedecer. Eu vou depois aprender como fazer biblicamente, fazendo tudo. Cada área da minha vida. Só que nenhuma área da minha vida vai impedir de eu ir no culto, de eu ter minha vida de oração, de eu ler a minha Bíblia. Nenhuma área mais pode fazer eu mexer na minha vida. Eu posso ter uma área da minha vida totalmente estragada, mas eu não posso deixar estragar a mesa. Entende? Eu não posso estragar a minha vida. Amém, querido? Isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Então, olha bem, para você buscar, não deixar a tua vida se desalinhar, em tudo dai graça. Comece a agradecer, querido, pelas coisas boas que Deus te deu.
Depois, querido, pede para Deus, foi Deus, e vamos tirar proveito das coisas ruins que estão na minha vida. Eu vou resolver elas e elas vão me transformar. Amém, querido? A minha falência me transformou em um empresário próspero. Glória a Deus. As minhas lutas no meu casamento transformou meu casamento em um casamento top. Tenho até medo, aonde vai acabar isso? Tão bom que está. Né? Por quê? Porque a gente não negocia a vida com Deus. Não importa as coisas que estão acontecendo. Não importa com quem está acontecendo. Não importa o que está acontecendo. Falou assim, o meu Senhor é meu Deus. E sabe, querido, eu quero isso. Eu quero regular a vida de vocês com Deus. Quero que Ele seja o principal. Sabe as outras coisas? Você vai ver só o que Deus vai fazer. Amém, querido? Então, dá graça. O ingrato não tem chance. Quem murmura não tem chance. Quem não perdoa não tem chance. Então vamos exercitar. Pegaram? Outra coisa. Não precisa você fazer isso, querido, de cara de coração. Você pode fazer pela fé. Eu não preciso gostar da pessoa para dizer que eu amo. Eu posso estar com muito problema no coração. Eu perdoo ela pela fé. Como que eu perdoo ela? Eu começo a orar para o bem dela. Eu começo a ser... Sabe por que ser intercessor é a unção do nardo? Porque o nardo, ele é a unção do sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Eu estou dando para Deus. O que eu estou dando para Deus? Deus, eu estou dando a minha vida pela vida do outro irmão, por teu favor. Então eu estou sacrificando minha vida para Deus. E tudo que Deus quer, querido, diga comigo, é sincronizar. Fala aí. Depois que o canal está ligado, querido, você assiste tudo que está ali no canal. Só que Deus não é igual ao canal de televisão e do YouTube e da internet. Entende? Porque aquilo lá é uma coisa que você está assistindo, mas ele interage com você, mas você não interage com ele, né? A não ser pelos programas, pelos aplicativos de rede social que a gente pode conversar, né? Então ali você interage. E Deus, querido, ele conecta, sabe aonde, querido? É no teu espírito, é no teu coração e é nos teus pensamentos. Entende? E Deus quer transbordar nos teus sentimentos. Glória a Deus. Mas isso nós precisamos fazer um modo outro. Nós precisamos consertar a nossa mesa. Nós precisamos deixar a nossa mesa todinha gabaritada. E essa é o propósito de você estar aqui, ouvindo essa palavra. Entende? Aprendendo. Para você, depois, querido, que você tiver com a tua vida certinha, regulada, tá vendo, como é que até o problema no som ajuda a pregar? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém, querido? Tem tantas coisas nessa vida que estão aqui no nosso meio, que estão dando lição. Como é que nós podemos mudar a nossa história, a nossa vida? Hoje eu usei a mesa de som, né? Mas tem muita coisa que dá para comparar, que nós vamos ver que nós estamos muito fora. Aleluia! E eu gostaria de usar o testemunho da Rosne para você fazer um momento aqui de agradecimento. Começa a dar aleluia, dar glória a Deus, né? E começa a lembrar, querido, que você tem vida, que você tem saúde, que você tem, querido, ainda, mesmo que você tenha algum problema físico, querido, mas você tem chance ainda, porque o nosso Deus é um Deus de milagre e você pode lutar, né? Agora mesmo eu conversei com a irmã ali, quantos quilos você perdeu, irmã? 17 quilos, ela disse que a vida dela mudou, né? Então ela falou, eu andava meio quarteirão, eu tinha que parar 3 vezes, agora eu vou, desço, subo, né? Então, querido,
Não pense nas coisas ruins agora. Agradeça, agradeça. Por quê? Porque aquilo que você está passando, querido, depois Deus vai trabalhar. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, ó Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Nós não merecemos, Pai, a vida que o Senhor nos deu, Pai. Lamaracaneremomomoshekandalabas. Dirimomonokotechemanetuye. Mamãe com bobo. Tua noiva, Pai. Miocaia torocobo. Nós queremos te agradar, papai. Nós queremos te honrar, Pai. Irimamaie kodorokoshemaras. Encher a minha vida, Senhor. Aleluia. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor. Encher teu coração de gozo e de louvor. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor. Encher teu coração de gozo e de louvor. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, vem e cante com toda a alegria que há no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Quem quiser sentar, senta, mas quem quiser ficar de pé, fica. Eu vou pedir para passar um vídeo, peraí, para você assistir esse vídeo. Querido, você vai assistir esse vídeo, é assim, para nós ter sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Senhor, né, com o Espírito Santo, nosso
consolador, nós precisamos, a Bíblia fala assim, né? Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo, né? E uma coisa que nós temos que saber, querido, é que Deus, por ser Espírito, por ser o nosso Criador, estar em outra dimensão, Deus, Ele quer o nosso coração. A Bíblia fala, né, lá em Isaías 17:10, ela diz assim, eu sou o Senhor. Eu sondo os corações e esquadrinho os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, quando nós começamos a imaginar, né, eu não sei como é que é a tua vida em relação a pessoas. Mas vamos dar um exemplo. Você imagina você casado com uma pessoa, imagina eu casado com a minha esposa, você casado com uma pessoa que o coração dela não tem prazer em você. E tudo que ela faz, querido, faz como fosse assim, né, uma coisa profissional, né? Você gosta de conviver com pessoas assim? Você já pensou, as pessoas gostarem de você simplesmente porque não querem perder o benefício de andar com você? Então, no mundo espiritual, tem isso. Nem Satanás, querido, ele não quer uma pessoa que não dê o coração para ele. Nem eu quero ter um amigo, né, que o coração dele não seja meu e o meu não seja dele. Então Deus olha, querido, primeiro, quando Deus olha para nós, ali Deus está falando assim, ó, primeiro eu olho o coração, né? Depois eu examino os pensamentos. E por último, eu fico assistindo os seus comportamentos. O que você faz. E nós, né, queremos fazer as coisas, entende? Para poder conseguir as coisas. E com Deus não funciona. Com Deus, Ele sonda o teu coração, Ele sonda. Primeiro você tem que mudar a tua vida. Você tem que mudar. Por isso que nós temos que chegar na presença de Deus, né, ficar quietinho, né, adorar a Deus, glorificar a Deus, aprender, né, a gostar de Deus, né? Entende? E tudo aquilo que nós precisamos tem que ser um fruto da entrega do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos. Quando Deus fala que esquadrinha os pensamentos, Ele está olhando os porquê. Por que que você vem na igreja? Por que que você está aqui hoje? Por que que você quer casar? Por que que você quer comprar um carro? Por que que você... Primeiro você precisa alinhar isso com os porquê de Deus. Né? Quando eu me converti, o pastor Vanderlei falava assim para mim, Trovati, as pessoas, que eu reclamava muito, que eu evangelizava muito e tinha poucas conquistas, porque as pessoas escutavam eu falar, né? Mas falavam, mas é a tua vida, pai, uma vida braba dessa, né? Então as pessoas julgavam eu pelo que eu era, né? Não pelo que eu falava. E aí o pastor falava assim, olha, Trovati, mas um dia vai dar ouvido a tudo que você disse, que você fala, que você é, quando eles olhar a casa que você mora, o carro que você anda, a roupa que você anda. Então daí eles vão entender o que você fala. As pessoas não ouvem nós quando nós estamos falando de uma coisa, mas nós não somos aquilo e nem temos aquilo. Então, quando você está buscando ter saúde, ter uma casa boa, ter um carro bom, você tem que buscar com proposta certa. Falando assim, Deus, né, eu quero ser a tua manifestação. Eu quero ser a manifestação do que Jesus conquistou na cruz. Né? E você busca a Deus, entrega tudo ao Senhor, Deus, tal, né? Deus vai querer te dar a casa. Ele vai precisar que você acesse essa casa no mundo espiritual, né? Então,
Quando a Bíblia está falando sobre prosperidade, sobre buscar vida boa, ela está te ensinando a acessar o que você já tem com Deus. Mas, se você estiver buscando com uma intenção errada, não vai dar frequência, você não vai conseguir. Por isso, primeiro tem que consertar o teu coração. O porquê. Pode ver que em Salmos 37, versículo 4, lá diz assim: deleita-te no caminho do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Né? Então, e João fala assim, né? Ó, tudo que pedires segundo a sua vontade, é certo que Ele vos dará. Deixa eu te perguntar, qual o pai que quer dar uma serpente quando o filho pede um peixe? Qual o pai que quer dar uma pedra para o filho quando o filho pede um pão? Não é? Jesus não disse isso? Jesus foi, vós sendo os maus, sabeis dar coisas boas para o vosso filho, imagina vosso Pai Celestial, imagina o que Deus quer dar para nós. Só que Ele precisa que você conserte a frequência, para você acessar. Né? Porque se você tiver querendo isso, para mostrar para os outros, a frequência está errada. Se você quiser isso, para você se sentir bem, e você for uma pessoa ingrata, que não vai testemunhar e glorificar a Deus, você está fora de frequência. A gratidão, o louvor de gratidão, o você estar feliz e alegre com Deus, é a frequência para você ter as janelas do céu abertas para a tua vida. Também é a frequência, o você está orando pelas pessoas, querendo ganhar alma, tudo é a frequência para você receber os dons espirituais, o poder de Deus na tua vida. Amém, querido? Não para poder te curar. Para poder te curar, a frequência que o pastor tem pode te curar. Mas Deus quer te usar para curar. Deus quer te levantar para poder ser Ele na terra. O Senhor, Ele tem uma intenção conosco, querido, que é maravilhosa. Eu fico maravilhado com Jesus, porque eu sei que Jesus quer que eu seja Ele na terra. Ele quer que o Rodrigues seja o próprio Senhor Jesus na terra. Jesus fala, eu quero que vocês sejam um comigo. Para isso, querido, Ele deu uma carta de... Como é que o advogado fala quando é para te representar? Você precisa assinar uma procuração. Jesus, querido, Ele deu uma procuração para você, e você precisa estar na frequência dele para usar ela. O diabo sabe que todo mundo que aceitou Jesus tem essa procuração. Mas o diabo, querido, ele sabe que você não está na frequência. Você sabe por que o diabo ele cobrou Jó? Porque Jó nunca tinha sido provado. E Jó chegou diante do Senhor Deus e falou assim, Senhor, tudo que o Senhor dá para ele, está com a frequência errada, porque ele faz isso por interesse. O Senhor cerca ele por todo lado, o Senhor abençoa tudo que ele faz, toca nele para ver se ele não blasfema contra ti. Então, o que o diabo ele contesta sobre nós? É a nossa frequência. Por isso que Deus, às vezes, Ele quer que você dê um sacrifício. Filho, no mundo espiritual, o diabo tem direito sobre tua finança. Eu preciso quebrar essa frequência do diabo. Você me traz uma oferta e um sacrifício no meu altar, que eu vou agora quebrar essa frequência do diabo. Tudo que Deus quer é tirar o diabo de linha. E você vai e sacrifica para Deus. Essa é a lei do sacrifício. O diabo faz a mesma coisa com o lado dele. Ele manda trazer oferendas, ele manda trazer sacrifício, ele manda fazer loucuras para poder dar frequência. Só que para o diabo, querido, você não precisa dar muita coisa, você só precisa da legalidade. Agora Deus não. Deus, Ele quer de verdade. Diga comigo, de verdade.
Deus quer um coração para Ele, Ele quer a vida para Ele, Ele quer que você se entregue totalmente a Ele. Ele quer que você seja todinho dEle. E Ele quer, querido, que a glória seja dEle, mas não é porque Ele quer te diminuir, é porque Ele quer te igualar. Filho de Deus é Deusinho, filho de peixe é peixinho. E você não pode trazer Deus para se igualar a você. Se você não quiser mudar, tudo bem. Só que você não vai se igualar a Deus. Agora, se você se sacrificar e mudar 100% por causa de Deus, você e Deus se tornam uma só pessoa. E Deus quer te usar em plenitude. Deus está procurando pensamentos e corações totalmente dele, para derramar, querido, a última unção, querido, que vai ser derramado por um grande avivamento nos últimos dias. E essa é a proposta do Senhor para nós que estamos nesses últimos dias. O tempo do mundo está acabando, tem um grande avivamento para chegar, e quem está dentro das caixinhas, querido, né, vai ter que ser resgatado. Agora, como é que você vai se prender numa caixinha, sendo que Deus chama você para ser um resgatador daqueles que estão presos? Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você assista esse vídeo, porque esse vídeo, ele me emocionou, né? Não falou uma coisa que eu não sabia mais. É bom, né, trazer as coisas que a gente sabe para poder mover o ânimo da gente, o espírito da gente, né? Pode pôr, filho? Queria que tivesse alguma forma de retribuir. O que podemos dar para alguém que pode reanimar os mortos? E ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes em Decápolis. Do que ele poderia precisar? Bom, ele certamente não precisa de nada. Quanto é que você gostaria? O vaso inteiro. Puxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? 1,5 medidas? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. E eu preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. E eu levaria vários meses para conseguir outro. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. 300 denários. 1 ano inteiro de salário. Você pode tirar o resto do ano de folga. O que aconteceu? Que isso, Maria? Isso é nardo. Maria, o que está fazendo? Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Onde quer que o Evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória a ela. Queria que tivesse alguma forma de retribuir. Glória a Deus. Sabe por que eu fico emocionado? Porque o que eu posso dar para quem tem tudo? O que você pode dar para quem tem tudo? Quem tem todo o poder, toda a riqueza, toda a glória, toda a alegria. O que eu tenho para oferecer? E Deus, Ele pede o que para nós?
só a palavra. Ele pede o coração. Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por que o nosso coração é doente? O coração do ser humano é bastante enganoso. Por isso não devemos confiar nos seus desejos e desígnios. Devemos olhar para Deus e acreditar que a sua vontade é o que há de melhor para nós. Enquanto o homem olha para o que é físico, Deus sonda e vê o conteúdo do coração. Só Ele tem poder para transformar o mesmo coração mais duro. Não consegue resistir no seu toque. Aí em Ezequiel 36:26 diz assim: darei a vocês um coração novo, porei um espírito em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Esse é o que Deus mais quer fazer na nossa vida. E nós devemos deixar Ele transformar o nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Hebreus 3:8 diz assim: não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto. Lá em Samuel 16:7, Deus diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E assim, querido, nós vamos em toda a Bíblia, né? Em toda a palavra de Deus. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A gente tem que entender como que funciona o olhar de Deus, né? Quando Deus olha para Davi, Deus vê uma alma pecadora, mas Ele vê um coração, né, que se entrega, que ama Deus, que gosta de Deus. A Bíblia, ela fala assim, né? Muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos e o que você diz, ele não vem do teu coração. É do coração que procede todas as coisas boas e ruins. Pegaram, gente? Então, muitas vezes, o nosso coração está tão machucado, querido, que nós não conseguimos acessar tudo que Deus tem para nós. Deus está mais querendo libertar a gente, liberar a gente, né? Curar o nosso coração, curar a nossa, né? Mas nós estamos apegados a essa própria vida, aos problemas. Por isso que Jesus, quando ele disse para Maria, né? Para Marta, né? Marta, Marta,
Não é que Marta estava errando. É que Marta, ela estava colocando as coisas da vida dela em primeiro lugar. Igual você que veio no culto, você não foi Marta essa noite, né? Você foi Maria, porque você escolheu a melhor parte, a parte que mais basta. Você está aqui para ouvir o Espírito falar com você, o Senhor Jesus falar com você. Então você escolheu a melhor parte. E o nosso coração, ele vai sendo construído assim, né? É por escolhas. Por isso que Deus nos deu a maior arma que tem, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que recompensa todos que o buscam. Né? Ou que galardoa, né? Todos aqueles que o buscam. Então Deus, ele quer o quê? Ele quer que nós busquemos eles para nós sermos transformados. Essa transformação, ela tem que ser de dentro para fora. E você pode dar o teu coração ferido para Jesus, magoado para Jesus. E aí, querido, olha bem. Servir a Deus é como se fosse também ajustar o canal. O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria para o Senhor? O que eu daria para alguém que tem tudo? Né? O que eu vou dar? Às vezes as pessoas, né, quando vêm no meu aniversário, e elas me trazem um presente. Né? Mas, muitas vezes, né, eu fico até assim, sem graça, porque às vezes as pessoas me dão um presente, e eu fico contente com o coração da pessoa, não com o presente em si, porque às vezes o presente eu não preciso. Fico até sem graça, eu falo, poxa vida, né, essa pessoa podia ter economizado esse dinheiro. Não precisava ter me dado isso. Mas o fato dela me dar aquele presente não vogou nada para mim. Mas eu lembro dos presentes que eu recebo. Né? E quando eu olho na carinha da pessoa que me deu o presente, eu lembro daquilo. Então, é o presente que tem valor, querido? Não. Para Deus é a mesma coisa. Então vamos dar um exemplo, né? Alguém, né, já experimentou, você já experimentou dar de presente para alguém um dia de serviço? Fulano, né, eu vou lá na tua casa e vou fazer uma faxina para você, né? Deixa eu te explicar, querido. Se você fizer isso para alguém na cidade, né? Aqui, essa pessoa vai esquecer de você? Hã? Como é que vai ser o coração dela com o teu? Tem a funcionária nossa, né? Que tá vindo agora na igreja. Tá bem? A Dani estava com câncer e não estava conseguindo trabalhar, não estava trabalhando. E essa mulher foi lá e falou, não, eu trabalho de graça para você. Eu falei, não posso. Eu falei, não, eu trabalho de graça. Eu garanto que a Dani nunca mais vai esquecer disso. Tanto é que a Dani foi lá e falou para a Rose, né, chamar ela para ir de diarista lá em casa. Por quê? Porque a Dani lembrou dela, né? Falou, não, ela é boa, ela trabalhou de graça para mim. Nunca vai esquecer. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai, aqui no ministério, eu falo para a turma, eu nunca quero colocar um funcionário. Entende? Porque nós não temos nada para dar para Deus. Mas o ministério pode ser cuidado. Quando você vem aqui, lava, faz alguma coisa, né? O que eu posso dar para alguém que tem tudo? O que vocês acham? Uma pessoa que tem tudo, né? Se você for lá, arrumar o jardim dele para ele, né?
pai, você deixou eu arrumar seu jardim? Deixa. Eu quero arrumar porque eu não sei o que eu dou de presente, né? E eu estou vendo que o teu jardim precisa ser ajudado, precisa ser arrumado. Eu não estou falando para você sair aí fazendo isso para os outros, eu estou só mostrando para você que tem muita coisa para nós dar para quem tem tudo. Né? E quando você está dando isso, você está dando o quê? Você está dando o teu coração e está dando uma prova. E no mundo espiritual, querido, olha, isso tem grande valor. Porque Deus está sondando o nosso coração, Ele está esquadrinhando nossos pensamentos para dar a cada um segundo a seu proceder. Amém? Glória a Deus. O que mais Jesus quer nesse mundo? É a alma. Né? E quantas almas você ganha para Jesus? Quantas almas? Às vezes você pensa assim, pastor, eu tenho que trazer ela para a igreja. Não, querido. Para quantas pessoas você fala de Jesus? Para quantas pessoas você conta o teu testemunho? Quantas bênçãos você já recebeu, né, depois que você começou a buscar Jesus, que você já esqueceu? E tem coisa que ofende mais a você, é uma pessoa que você fez tudo por ela e ser ingrata? Para mim não tem. Quando eu vejo, querido, uma pessoa, querido, que me trata com desprezo e arruma tanto defeito para a minha vida e não considera nenhum prejuízo, nenhum investimento que eu fiz na vida dela, nada que eu fiz para ela, tudo que eu fiz para ela, ela não considera, querido, por causa de uma circunstância, porque todos nós temos atrito. Se nós for viver junto, todos nós vamos ter. E o que vai vencer os atritos é a gratidão pelo que fez nós estar andando junto. Então não tem coisa que ofende mais. E quando nós chegamos a Deus, querido, olha bem, primeira coisa, você existiria se Deus não tivesse criado? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Não. Eu acho que só aí, né, nós já podia parar e falar assim, espera aí, eu tenho que ser sempre grato. Porque eu nem existiria se o Senhor não tivesse me criado. Amém, querido? Aí essa gratidão, né, vai fazer você ser aquela pessoa, querido, que vai, tudo que você for fazer, você vai fazer para agradar a Deus, vai fazer para ser a alegria dele. E Deus, querido, vendo a tua intenção e o teu coração, querido, ele vai ficar muito alegre, querido, e ele vai começar a fazer planos com a tua vida. Ele vai fazer planos com a tua vida. E a Bíblia diz, o que olhos humanos não viu, o coração humano não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia. Eu terminei de pregar, querido. Sai do teu lugar, vem aqui. Quero ouvir de novo esse filme aí, né? Quero ouvir. Eu gostei quando ela falou assim, né? O que a gente dá para alguém que já tem tudo? Você vem aqui, querido, e fala para Deus, fala assim, Senhor, o que eu posso te dar? O mamaca deixou ne candalabashi. Tem uma presença tão boa aqui, querido. Irmãos, a gente estava louvando e eu fechei o olho, procurei não prestar atenção nem no louvor e eu vi uma guilhotina. Se abusar, ela dava o tamanho do altar aqui assim, e ela estava fechando bem devagarinho assim para cortar. E ali eu não consegui ver tudo que tinha, mas tinha contrato, tinha fotos, tinha cabelo de milho verde, não sei, palha de milho, eu vi palha de milho seca já,
Mas era tanta coisa e ela vinha. Aí eu pedi discernimento. O que é isso, né? Aí que nem o pastor está falando. O fato da gente chegar a Deus, o fato da gente se entregar a Deus, dar o nosso melhor para Ele, porque Deus é o dono do ouro, da prata, de tudo. Que nem o pastor diz. O que nós temos que dar para Ele? A nossa vida, a nossa gratidão. E conforme nós nos entregamos a Ele, a guilhotina vai descendo e vai cortando. Tudo que não presta, tudo que atrapalha, bruxaria, simpatia feita, né, macumbaria, coisas que nós assinamos que não deveríamos ter assinado, né, contratos errados, aliança mal feita. Então Deus vai descendo essa guilhotina e cortando tudo de mal que tem na nossa vida. Então por isso nós temos que dar o nosso melhor para Ele. E o nosso melhor é agradecer a Ele, né? Buscar Ele, procurar vir nos cultos, sempre estar orando, pedindo perdão. Amém? Aleluia. Pode vir. Glória a Deus. Deixa Deus falar. Nós não podemos ficar com aquilo que não é nosso, né? Eu estava ali na porta no início do culto. Eu orando, mas veio uma presença. Eu não vou falar que eu vi, irmãos. Mas o Senhor entrou. Ele entrou como se fosse uma pessoa. Veio aquela presença, eu até me arrepiei. E o Senhor falou assim, eu vou entrar. Eu quero ver corações essa noite. E o pastor ministrando, o que nós vamos dar para o Senhor? O coração, que é enganoso, mas nós podemos dar o nosso melhor. E o Senhor também tinha mostrado que teve pessoas aqui que foi feito até sacrifício usando uma galinha ou um frango, não sei, para destruir, para trazer amarras. Mas o Senhor mandou dizer para você que anda meio desanimado, achando que está tudo dando o contrário, tudo errado. Não se preocupe com esses problemas que estão vindo, porque o sangue de Jesus cancela tudo. Entrega a tua vida ao Senhor, é a oportunidade essa noite. Dê o teu melhor, fale com Ele, igual o pastor falou aqui agora, mandou, pediu. Dê o teu melhor, dê o teu coração. Como a gente sabe também, Jesus deu a vida dele. Então é vida por vidas. Dê o teu melhor para Jesus, porque o sangue de Jesus pode ficar sossegado. É superior a qualquer outro sangue derramado. Sobre a tua vida não vale encantamento. Tudo vai passar, não se preocupe, o Senhor manda dizer. Amém? Aproveitar que o pastor trouxe essa palavra de revelação. Quando tem uma revelação, querido, então a obra é certeira, tá? Glória a Deus. Diga comigo assim: contra a igreja não vale encantamento. Eu estou aqui essa noite e eu recebo, em nome de Jesus, o que o Senhor tem para mim. Eu desfaço toda obra de manipulação espiritual sobre a minha vida. Feitiçaria, bruxaria, sacrifícios feito contra a minha vida, minhas finanças, minha família, minha saúde. Em nome de Jesus, está quebrado, está desfeito, em nome de Jesus. Mas eu declaro a bênção do Senhor. Eu vou prosperar, ter saúde, ter ânimo. Eu tenho a prosperidade. Eu sou produtivo. Eu tenho saúde, eu tenho vida. E a unção do Senhor quebra o jugo, prospera,
e não acrescentadores. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo o teu povo. Eu declaro, Senhor, que esse povo é teu. Senhor, nós somos teu, Pai. Eu te louvo, Senhor, por esse ministério, Senhor. Porque, Senhor, eu estou aqui, Senhor, para ser restaurado, Pai. Para ser a sua noiva, Pai, plena. Que te dá alegria, Pai. Enquanto o Senhor me usa, Pai, o Senhor também, Pai querido, me transforma. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é glorioso, Pai. Tudo que nós fazemos para Ti, Deus, eu sei, Pai, que pode não ter sentido e nem valor, Pai, físico, financeiro, diante de tudo que o Senhor é, Pai, que o Senhor tem. O Senhor tem anjos, Pai, especialista para fazer a melhor comida, Pai. Para fazer as melhores roupas. Para fazer a melhor limpeza. O Senhor tem anjos, Pai, poderosos, Deus querido, só com o poder, Pai, que deles transforma coisas. Eles fazem a Tua glória, Senhor, se manifestar. Seus anjos são seus servos, Pai. E os seus anjos também, Senhor, estão ao nosso serviço. E o que nós podemos dar, Senhor, em troca disso? Nada. Nada. E eu sei, Deus, que a Tua palavra diz, Senhor, que tudo que o Senhor faz para nós não é por causa de nós, Pai. Mas é por causa do Teu amor, Pai. É o Teu amor por nós, Deus, que faz tudo isso. Mas nós precisamos sincronizar, Pai. Não dá para viver, Pai, sem a Tua presença, Pai. Não dá para viver, Pai, sem a Tua glória, Pai, sem Tuas promessas, Pai. Pai, nós somos pobres, necessitados, Pai. Diante de um Deus, Pai, todo-poderoso, mas nós não temos conseguido, Pai, acessar, Pai, que tudo que nós sabemos que o Senhor é. Mas em nome de Jesus, Pai, o Senhor já fez tudo para que nós possamos acessar, Pai. Agora, Pai, nós queremos, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a nós largarmos, Pai, tudo que atrapalha, a acertar, Pai querido, essa nossa vida, Deus, para andar na plenitude. Jesus, nós queremos a Tua glória, Senhor, não para nós se aparecer, Senhor. Apesar que nós vamos desfrutar, Senhor, de muita alegria, Pai. Mas nós queremos, Deus, para que o Senhor cresça, Pai. Para que o Senhor, Pai, manifeste. Para que Teu reino se estabeleça, Pai. Para que essa cidade, Pai, essa nação, Pai, esse planeta, Deus, possa ver Tua glória. É por isso, Senhor. Tu sabes, Deus. Tu sabes de todas as coisas. Aleluia. Meu Deus. Ajuda nós, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe Teu povo. Cada um aqui, Pai, possa, Senhor, saber, Deus, que eles têm um motivo para estar aqui, Senhor. Que não é o pastor Trovati, que não é o Robert que vai estar aqui daqui uns dias, Pai, nem o Beto, nem a pastora Lígia, mas é o Senhor. É o Senhor, Pai, a razão de nós estarmos aqui. O Senhor é a razão, Senhor, de nós cuidar desse lugar, Pai. O Senhor é a razão, Pai, de nós estarmos aqui. Senhor, nós sabemos, Deus, que o inimigo é mau, Pai. E que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós te pedimos, Pai, a Tua proteção. A Tua guerra, Pai. Seja, Deus, nos protegendo enquanto nós estivéssemos, Senhor, Te adorando, Pai, manifestando a Tua glória. Que o Senhor dê cabo, Pai, com os planos e os projetos do inimigo, Pai,
de matar, roubar e destruir. Por cada prejuízo que nós já tivemos, Pai, que o Senhor nos devolva, Pai, 100 vezes mais para a glória de Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E ensina nós, ó Pai querido, a cuidar desse lugar, a sacrificar para Ti, Pai, de uma maneira, Deus, que nós possamos estar sincronizando. Tudo que nós for fazer, Pai, não seja, Deus, com motivo errado, Pai. Mas seja, Deus, para alcançar o Teu propósito, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor quer nos abençoar muito, porque eu sei, Pai, eu conheço a Ti, ó Deus, no ponto, Pai, de saber, Deus, que o Senhor não quer que nós soframos, Pai, que nós tenhamos problemas. O Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, Pai. Mas eu sei, Pai querido, eu sei, Pai querido, que o Senhor quer tudo de bom para nós, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a nós fazermos tudo, Pai, de modo, Deus, que o Senhor vai poder, Pai, derramar muita bênção sobre a nossa vida, Deus, para que muitas pessoas possam, Senhor, ficar desesperadamente, Pai, apaixonada por Ti, Pai, e se livrar do diabo também, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Assim, Pai, levanta cada um que está aqui essa noite, para a glória de Teu nome. E muitos, Pai, que daqui têm necessidades, Pai. Estão com problemas financeiros, Pai. Muitos que vão vir vão estar também, Senhor. E como aquele povo tinha fome, Senhor, e o Senhor multiplicou o peixe, Pai. Eu quero, Deus, que o Senhor comece a fazer milagres financeiros também aqui, Senhor. Também, Senhor, muitos, Pai, que eles estavam procurando a cura, Pai. Procurou através do médico, procurou através daquele tanque, Pai. Mas não acharam. Muitas pessoas que estão procurando cura em médico, Pai. Cura, Pai querido, no sobrenatural, Pai querido, também, Senhor. Eles vão vir aqui, Deus. Eu quero que o Senhor cure elas, Pai. Eu quero que o Senhor cure elas. Muitas pessoas estão em laços, Pai, presas, Pai, debaixo, Deus, que de maldição, Pai. Mas eu quero te pedir, Deus, que elas vindo aqui, Pai, que do Senhor liberte elas, Pai. O Senhor as cure, liberte, Pai. Batiza elas com o Espírito Santo. Senhor. Eu estou aguardando, Senhor, a manifestação da Tua glória, Pai. Sim, Senhor. Sim, ó Deus. Eu tenho ousadia, Pai, de dizer, Pai, que nunca foi manifestado como o Senhor vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero abençoar Teu povo, dizer que eles vão ter uma semana muito maravilhosa, tremenda. Eu abençoo esse lugar, Pai, que declarando, Pai, que esse lugar, Senhor, é o lugar da manifestação da Tua glória. É Tua casa, Pai. Eu quero, Pai, querido, dedicar, Senhor, tudo que nós construímos aqui, Pai, querido, para que Teus servos, Pai, possam, Senhor da glória, vir aqui também ser transformado e curado, Pai, e levantado, Deus, de um modo maravilhoso, Pai. Que eles possam ver, Deus, que não é nós, Pai, mas é o Senhor que usa esse lugar, Pai. Para a glória de Teu nome. Eu te agradeço, Pai, pelos filhos Teus, Pai, que o Senhor está levantando aqui, Pai. De um modo sobrenatural. Esses que estão sendo fiéis, Pai, leais, Pai, estão vindo aqui, Deus, e dedicando a sua vida, Pai, nesse lugar, sabendo, Pai, que aqui é um lugar de promessa. Te louvo, Pai, pela vida. Deixa eles decepcionados, Pai. Antes, Deus, honra cada um, Pai. Quero te louvar, Deus, por esses jovens, Pai, que estão ensaiando, estão se esforçando, Deus, para nós ter um ministério de louvor. Está ficando bom, Pai. Nós já estamos gostando, Pai. Eu quero, Deus querido, abençoar eles, Pai. Quero te pedir que o Senhor traga muitos jovens aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória de Teu nome, Pai. O Senhor conhece os corações, Pai. Traz, Senhor da glória, pessoas que são boas, Pai, no que fazem e que têm o coração certo para fazer do jeito Teu, Pai, nesse lugar, Pai, que numa adoração, Senhor, como nunca vista, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não presa, Pai, a hábitos e costume, Pai,
mas livre, Deus, para acertar, Pai querido. Acertar, Pai, que da frequência que eu falei aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te amo, Deus. Te amo, Pai. Graças, Senhor. Te dou, Senhor, por essa doce presença que eu estou sentindo aqui hoje. Eu nunca senti desse jeito, Senhor. Não consigo explicar. Mas obrigado, Pai. Obrigado também, Pai, por estar levantando profetas, Pai, nesse lugar. E obrigado, Pai, por ter levantado profeta homens, Pai, como o Dori e o Edmar, Pai querido. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por todos, Pai. Obrigado, Pai querido. Pai. Obrigado, Pai. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, Pai, poderosamente, a Fran e o Cassiano, Pai. 2 servos teus, Pai querido, que nós podemos dizer, Pai, que são servos, Pai, tremendos, Pai querido, que saem daquele lugar, Pai, para estar aqui, Senhor. Te louvo, Deus, pela vida, Pai querido, da família do Edson, Pai, da Rosângela, da Suzana. Te louvo, Pai querido, por eles saírem de lá, Pai, tão longe, Senhor, estarem aqui, Pai. Te louvo pelos irmãos de Abatiá, Pai, o Hérito, Pai querido, e a família, e todos, Pai, que vêm, Senhor, de longe, Pai, para estar aqui te servindo, te adorando, Pai. Porque quem está conosco, Pai querido, há mais de 3 anos, Pai, não é necessário mais estar conosco se não for para te servir. E eles estão aqui te servindo, Pai. Te adorando, Pai. Eles não precisam mais receber de nós, Pai. Eles precisam, Deus querido, estar ligado em Ti, Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelos Teus servos, Pai. Eu quero, Deus, que esses novos que estão chegando, Pai, que eles possam logo, Pai, estar Te servindo, Pai, de uma maneira extraordinária, Deus. Para eles ver, Pai querido, que bem-aventurado é aqueles que servem ao Senhor, Pai. Louvado seja Teu nome. Estamos aqui, Senhor, depois de salvo, abençoado, Pai. Agora nós estamos aqui, Senhor, para Te servir, Te dar o nosso melhor. Nos perdoa, Pai, porque nós temos sido mais pedintes do que serventes. Chico babá, nemomai okodoro kobo shema tekoetu chimere. Te amo, Deus. Te amo. Deus, usa o nosso trabalho para nós Te honrarmos lá. Livra-nos do mal, Pai. Nos prospere, Deus. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Por causa dos filhos Teus, Pai, que habitam nela, Pai. Para a glória de Teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus.